na região do Grande ABC Paulista. Vou conversar com o secretário de Saúde, Márcio Chaves. Ele vai me contar como foi a preparação da cidade para combater a pandemia do novo coronavírus. Santo André, que teve 3 hospitais de campanha, inclusive um deles foi no estádio Bruno Daniel. Vamos lá? Tudo bem, Gabi? Temos pandemia ainda ou já acabou? Não, imagina, eu acho que nós estamos no caminho para ter uma estabilidade nos números e a partir daí, se Deus quiser, ter um declínio, principalmente com a aceleração e o aumento da vacinação. Mas ainda é um quadro bastante preocupante, bastante complicado. Temos trabalhado muito para poder garantir o atendimento, sobretudo na rede assistencial, e ampliando os postos de vacinação. No ano passado, quando começou a pandemia, Santo André saiu na frente, montou 3 hospitais de campanha, não é isso? Exatamente. Nós estruturamos naquele momento praticamente o número de leitos que nós tínhamos disponível na cidade para todos os problemas. Então nós tínhamos, só para exemplificar, 300 leitos no Centro Hospitalar Municipal. Nós abrimos algo similar naquele momento para só o enfrentamento da Covid. Então nós abrimos 380 leitos e foi o que nos deu condição de proporcionar à população de Santo André, e em alguns casos à população da região, a assistência devida e adequada para o enfrentamento do vírus. Como é que vocês tiveram a ideia de montar esses hospitais de campanha? Vocês receberam recurso do Estado? A Prefeitura tinha condições? Primeiro nós estávamos acompanhando o que estava acontecendo no mundo e a gente viu que a Espanha, a Itália, a França, os Estados Unidos, vários países do mundo encontraram como alternativa a questão dos hospitais de campanha porque você estava vivendo um clima de guerra, né? A pandemia nada mais é do que uma guerra. E imediatamente a gente começou a viabilizar locais. E aí a preocupação inicial era você ter espaço que proporcionasse conforto para o paciente, conforto para os profissionais de saúde, que você não precisasse mobilizar grandes infraestruturas, que você demorasse muito para ver em funcionamento dos hospitais de campanha. Por isso nós fizemos as opções, tanto pelo ginásio Pedro Della Antônia, quanto pelo estádio Bruno Daniel e pelo ginásio da Universidade Federal do ABC, que nos cedeu o espaço. Então nós tivemos recursos tanto do governo federal quanto do governo do estado para esse momento inicial de enfrentamento da pandemia. Nós conseguimos estruturar, ampliar o nosso número de leitos. Só para você ter uma ideia de leitos de UTI, Santo André dispunha naquele momento de algo em torno de 40 leitos. Muito pouco? Muito pouco leito. Nós colocamos em funcionamento mais 132 leitos de UTI só dentro do CHM. Então é um processo permanente de verificação da necessidade de ampliação de leitos, e nós tivemos um aporte de recursos tanto do governo federal quanto do governo do estado, mas o volume principal de recursos é do Tesouro Municipal. O quanto isso impactou no orçamento da prefeitura, da secretaria? Olha, nós tivemos um acréscimo de algo em torno de 10% de despesa em relação ao que nós tínhamos normalmente na saúde, né? Hoje isso representa quase 20% do orçamento da Secretaria da Saúde, o que demonstra que o volume de recursos aplicados é bastante considerável, algo em torno de 120, 140 milhões é o que nós estamos prevendo gastar ainda nessa pandemia. E em algum momento o sistema colapsou? Você colocou a mão na cabeça e falou, meu Deus, vai faltar leito aqui em Santo André? Não. Felizmente a gente sempre trabalhou com a perspectiva de ampliação, então nós sempre deixamos equipamentos e espaço apropriado para poder fazer essa ampliação. Mesmo quando nós desativamos o estádio Bruno Daniel, imediatamente toda a estrutura que estava no Bruno Daniel foi endereçado para o ginásio Pedro Della Antônia, para a Universidade Federal e para o centro hospitalar. Por isso que nós tivemos possibilidade de garantir o atendimento sem colapsar durante todo esse período. Agora, uma
uma situação interessante que aconteceu no hospital de campanha aqui em Santo André. Vocês implantaram aquele sistema do tablet, né, do iPad, para o paciente conseguir falar com a família. Isso foi uma maneira de humanizar o atendimento também? Dentro do princípio da humanização e dentro do princípio de garantir conforto para o paciente e para o familiar, já que o familiar não tinha condições de fazer a visita, não era permitido por conta do espaço absolutamente contaminado que nós temos dentro do hospital de campanha, a forma que nós encontramos foi exatamente de assegurar ao familiar que o paciente estava sendo bem tratado e o paciente poder dizer para o seu familiar como é que ele estava sendo tratado. E aí a visita virtual, que ficou popularmente chamado essa ideia da videoconferência entre o paciente internado e o seu familiar, é algo que deu muito certo e está dentro do princípio da humanização do atendimento, dentro da aproximação do profissional de saúde para com os familiares do paciente que está internado. Então, a gente tem o boletim médico, o médico passa para o familiar e tem assistente social, o psicólogo, a enfermagem, prestando todas as informações necessárias. Em algum momento faltaram insumos aqui em Santo André, medicamentos, kit de intubação, que faltou no Brasil inteiro? Nós tivemos dificuldades de aquisição, sobretudo do kit de intubação, mas também, felizmente, graças ao nosso planejamento, graças à antecipação de forma permanente em relação ao acompanhamento dos números, porque na verdade a pandemia ela tem uma tendência. Por exemplo, hoje todo mundo fala na perspectiva de uma terceira onda. Então nós monitoramos todos os indicadores, sobretudo de síndrome gripal, para que a gente possa nos anteciparmos e garantir a assistência adequada. Depois disso, a vacina chegou, né, Márcio? Como é que vocês se organizaram, então, para vacinação? Faltaram vacinas aqui em Santo André. Eu tenho visto muitos prefeitos reclamar, falando que chega a quantidade menor, que vem caixa vazia. Teve esse problema aqui em Santo André? Olha, com relação à falta de vacina, por exemplo, você está com toda a estrutura montada, as pessoas chegarem e não se vacinar, isso não aconteceu em nenhum momento ainda em Santo André. Também por conta do planejamento que a gente procura fazer. A gente depende do Ministério da Saúde e do Centro de Vigilância do Estado, da Secretaria de Estado, para o recebimento de vacinas. Agora, o planejamento de como nós vamos aplicar as doses cabe a nós, né? Então, a gente tem acompanhado de forma permanente qual é a previsão de chegada de novas doses, e em cima disso a gente fixa o agendamento, né? Então, o princípio do agendamento é para garantir que exatamente não tenha tumulto e não falte vacinas, né? Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo aqui uma situação um pouco diferenciada, que são cidadãos que comparecem a um drive-thru sem estar de veículo. E isso pode começar a gerar um certo tipo de problema, então nós já vamos nos antecipar em relação a isso. Mas pode vir a pé, tomar vacina? Não deveria, no drive-thru não, por isso que nós temos 9 postos de vacinação. São 9 postos espalhados pela cidade. Isso. E descentralizados? Descentralizados também, porque nós dividimos a cidade em 7 grandes regiões, em cada grande região a gente tem uma UBS fazendo também o agendamento e fazendo também a aplicação de vacinas, né? Exatamente. Tem site da prefeitura para a pessoa se cadastrar? Tem, tá tudo. Quando você faz o cadastramento, você tem a opção de optar pelo drive-thru ou pelo posto de saúde, tá certo? E aí você tem as doses destinadas para cada dia de forma a garantir que não falte vacina, tá bem? O quanto já foi vacinado aqui em Santo André? Nós já vacinamos um pouco mais de 300 mil pessoas, né? Em primeira dose, estamos batendo essa marca de quase 300 mil pessoas. Quantas pessoas aproximadamente está na lista para se vacinar? Nós temos uma estimativa de 570 mil pessoas para serem vacinadas da população adulta. Então, nós já ultrapassamos 52%, 53% da meta estabelecida. Qual a faixa que vocês estão vacinando hoje? Hoje nós estamos vacinando de 43 a 59 anos. Embora todas as faixas etárias anteriores também tenham uma quantidade de doses garantida para que a gente não deixe ninguém sem vacina. Voltando na pergunta anterior, faltaram vacinas aqui, assim, mandaram quantidades a menos? Não, não chegou a faltar vacina, nós não interrompemos em nenhum momento o processo de vacinação.
mas ela não vem em quantidade suficiente. Ou seja, se nós tivéssemos, por exemplo, receber uma quantidade que nos dê possibilidade de usar toda a nossa infraestrutura para garantir a vacinação para a população. Se eu recebesse hoje 200 mil doses, em 10 dias nós teríamos toda a população vacinada. Isso te conforta se chegar esse número de vacinas? O governador anunciou na semana passada que até 15 de setembro está todo mundo vacinado. Então, eu gostaria que esse prazo fosse mais abreviado. Por quê? Porque nós sabemos que a única forma de nós evitarmos que o vírus ataque as pessoas e as pessoas agravem o quadro, vá precisar de um leito hospitalar, é com a vacinação. Aliás, uma grande questão, a gente tem ouvido o debate, que é as pessoas quererem escolher a vacina. Eu costumo dizer o seguinte, gente, não fique escolhendo vacina porque o vírus pode te escolher antes, tá certo? Então é fundamental as pessoas terem certeza de que todas as vacinas que foram aprovadas pela Anvisa, que estão sendo disponibilizadas para os municípios, têm a sua eficácia garantida, evita óbitos e evita internações de casos graves. Então, por isso que nós precisamos garantir. A melhor forma de combater o vírus é vacina no braço, né? Obviamente que com as outras medidas protetivas, o uso da máscara, evitar aglomeração, o uso do álcool em gel, mas fundamentalmente o que vai impedir as pessoas adoecerem, precisar de um leito de UTI, é a vacinação. Chegaram vacinas da Janssen aqui em Santo André? Nós temos previsão de chegar ainda nesse final de semana. Então nós estamos falando... Quantas doses aproximadamente? Nós nunca sabemos isso, Gabi, porque o que eles fazem? Dependendo da carga que eles recebem, eles fazem uma distribuição proporcional para cada município de acordo com a população e de acordo com o perfil demográfico por faixa etária. Então, por exemplo, se eu tenho 50 mil pessoas na faixa etária, por exemplo, de 49 a 50 anos, eu recebo uma determinada quantidade. Se a outra cidade tem um número menor, recebe um número menor. Mas é sempre proporcional à faixa etária e proporcional ao tamanho da cidade, da população. Agora, mudando um pouquinho de assunto, como é que ficaram as outras consultas eletivas? Ficou uma fila muito grande aqui de exames na cidade? Porque por conta do Covid tiveram que ser interrompidos, né? Nós tivemos interrupção por completo por aproximadamente 45 dias. Quando nós retomamos com um agendamento da ordem de 40%, depois passamos para 60%, depois passamos para 75% e chegamos a 100% e estendemos inclusive esse atendimento, demos uma boa reduzida nessa fila. Agora, nesse período emergencial, nós estamos novamente com 30% a 40% de agendamento. Eu espero que o quanto antes a gente saia dessa fase emergencial e aí a gente terá condições de retomar e rapidamente resolver isso. Felizmente, nós não temos uma fila assim que dificulte as pessoas agravarem os seus quadros. O que nós temos sempre colocado para os cidadãos de Santo André é de que, havendo uma emergência, havendo uma urgência, por favor, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa, procure a UPA, que será feito o devido encaminhamento. Você foi reconhecido por fazer diversos mutirões e zerar as filas dos exames aqui na cidade. Você acha que vai precisar fazer novos mutirões? Ah, sem dúvida, sem dúvida. A gente tem uma expectativa de que assim que retornarmos o processo de normalização do atendimento, evitar aglomeração, evitar que as pessoas fiquem em um ambiente fechado com muita gente, nós rapidamente vamos voltar com o processo de mutirões para poder zerarmos a fila e garantirmos a assistência da saúde a todo cidadão andreense. Hoje, qual é a taxa de ocupação aqui na cidade? Nós estamos com uma taxa de leitos de UTI da ordem de 60% e de enfermaria da ordem de 54%. É estável? É uma taxa estável, mas preocupante ainda. Por quê? Porque se houver uma terceira onda, nós vamos partir desse patamar, nós não vamos partir do patamar de leitos totalmente desocupados. Então isso preocupa, porque quando nós tivemos a segunda onda, a gente viu que o ritmo é muito acelerado. E aí a taxa de ocupação ela cresce de forma exponencial. Então, sempre preocupa quando você tem uma taxa acima de 50%. Significa que a sua capacidade
de receber é de 50% da capacidade instalada. Você tem esperança que isso vai acabar brevemente? Tenho pelo ritmo da vacinação, tá certo? Se esse calendário de até 15 de setembro toda a população adulta estiver vacinada, com certeza a gente entra numa situação de volta à normalidade, né? Como vai ser essa volta à normalidade é o grande questionamento que todo mundo se faz. Obrigada. Valeu, e estamos aí à disposição sempre para prestar informação aos cidadãos andreenses. Esse foi o secretário de Saúde, Márcio Chaves, aqui de Santo André. Para você que deseja rever essas e outras notícias, não deixe de acompanhar a nossa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana. É música com informação na palma da sua mão a cada 30 minutos. Os nossos boletins com jornalismo regional. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. Aproveitem, curtam as nossas redes sociais, tá bem aí na telinha do seu celular. Até a próxima.